Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 19 de abril de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 1, em que diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que reunimos as nossas mentes, os nossos corações, para estudarmos as tuas lições, Senhor Jesus. Especialmente neste sábado, véspera da tua Páscoa, da tua ressurreição, chamado pela cristandade de sábado de aleluia, que nós estejamos sintonizados contigo, Senhor. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, como nós acabamos de falar na prece, é o chamado pela cristandade, em especial pelos católicos, o sábado de aleluia. E o que significa isso? De onde que surgiu? O sábado foi o dia seguinte à crucificação e o dia imediatamente anterior ao domingo da ressurreição. Então, a cristandade, especialmente a Igreja Católica, definiu que esse dia é considerado um sábado de aleluia. Por quê? Porque apesar do acontecido, apesar de Jesus ter sido crucificado, apesar de Jesus ter sido morto, o dia de sábado é um dia de espera pela ressurreição, pela glória do Senhor. Então, é um dia, digamos, que muitos de nós cristãos, nesse período de Páscoa, ficamos meio tristes, cabisbaixos, com um certo sentimento de culpa, mesmo para quem não é reencarnacionista, mas a gente sabe que a reencarnação independe da gente acreditar ou não, ela acontece, e muitos de nós estávamos lá. Muitos de nós gritamos para que Jesus fosse crucificado. Muitos de nós gritamos quando Pilatos perguntou quem deveria ser solto. Muitos de nós estávamos lá e gritamos Barrabás. Muitos de nós recebemos e aceitamos receber o dinheiro que foi oferecido para nós fazermos isso, essa movimentação, essa manifestação popular ali em frente ao palácio de Pilatos, pedindo que crucificasse Jesus e que Barrabás fosse solto. E aí, inexplicavelmente, para alguns, mas para nós reencarnacionistas, e mais especificamente para nós espíritas, não é inexplicável, muito pelo contrário. É muito explicável, porque nós ficamos com esse sentimento de culpa, de tristeza, porque isso ainda ressoa, reverbera em nossos corações, no nosso subconsciente. E aí criou-se esse dia, que é um dia santo, e inclusive, meus irmãos, alguns cristãos, não só católicos, em geral, católicos, protestantes, espíritas,
fazem nesse sábado uma vigília pascal, né? Uma vigília para o sábado, o domingo de Páscoa. Então ficam em oração, reunidos, né? Ou entoam, né? Cantam hinos, louvores, canções, prece, para preparar, digamos assim, energeticamente, vibracionalmente, né? O ambiente, a esfera, a atmosfera, a psicosfera da Terra, já que Jesus é o nosso governador, é o criador do nosso orbe, do nosso planeta, e é o nosso mestre, o nosso salvador, a quem todos nós estamos submetidos, sujeitos, e de quem todos nós recebemos o carinho, a atenção, né, o amor, essa renúncia que ele realizou de ter vindo aqui para passar pelo que passou, mas em razão de ter um objetivo maior, que foi o de ensinar tudo o que ele ensinou. Então, nós muitas vezes nos reunimos, né, os cristãos, para essa vigília pascal. E também, além de tudo isso, é o dia que nós sabemos que foi o dia posterior à crucificação. Então foi o dia, como a Igreja Católica denomina, da solidão de Maria, Maria Santíssima. E aí foi por isso, por essa circunstância, né, esse estado de solidão de Maria no dia seguinte, né, à crucificação de Jesus, que surgiu então dentro da Igreja Católica, no catolicismo, a Nossa Senhora da Solidão. E nesse dia de sábado, véspera do domingo de Páscoa, muitos católicos também oram, né, para ela. Embora seja todas as Nossas Senhoras, são manifestações de Maria Santíssima. Tem muita gente que não sabe disso. Ah, Nossa Senhora das Luzes, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Solidão, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora Aparecida, tudo é Nossa Senhora. Qual Nossa Senhora? Maria Santíssima. Só que ela apareceu em vários lugares, em várias situações, né, em determinadas circunstâncias. E aí a Igreja Católica deu essa gama, né, essa variedade de nomenclaturas, de denominações, e aí, inclusive, criaram-se diversas imagens, né, esculturas de Maria, porque as pessoas que testemunharam essas aparições viram muitas vezes a imagem de Maria Santíssima da forma como nós vemos, né, nas imagens esculpidas das diversas Nossas Senhoras. Então, a Nossa Senhora da Solidão, quem é? Maria Santíssima, no dia de sábado posterior à crucificação de Jesus. Então, muitos, né, entoam hinos, fazem preces, né, e exercem toda uma devoção a ela nesse dia de sábado de Aleluia, por causa disso também. Então, nós não poderíamos falar hoje aqui de outra coisa senão da Páscoa, né? Para muitos é apenas um feriado prolongado, né? Inclusive aqui no Brasil, na próxima segunda-feira, Tiradentes, na quarta-feira, São Jorge, e aí alguns setores, né, da administração pública, órgãos públicos, estão e vão ficar uma semana, né, sem funcionar, e os funcionários sem trabalhar, porque é um feriado prolongado. Aí a gente vê, né, como aparece aí, hoje, está aparecendo hoje, e ontem apareceu, né, trânsito, né, engarrafamento de 14 horas para os paulistas saírem de São Paulo, capital, e irem, né, para as praias ali do estado de São Paulo. 14 horas de engarrafamento nas estradas. Por quê? Porque é um feriado prolongado e tal. E, no entanto, minha mãe, né, viu um vídeo muito interessante
não sei se de um católico ou de um protestante, dizendo: o cristão verdadeiro, na Páscoa, não tem que viajar, não, tem que ir para a igreja, para orar, né? Para colocar ali o seu sentimento de contrição, de renúncia um pouquinho, e aí devo exaltar aqui, sim, os católicos que estão no período da quaresma, né? Que vai da quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, que é o quê? Um período pelo menos de 40 dias em que eles renunciam a alguma coisa em nome de Jesus, né? Então, não comem carne vermelha. Quem gosta de beber uma bebidinha, né? Uma cervejinha, um vinho, um uísque, ou seja lá o que for. Ó, nesse período eu não vou beber, né? E outras coisas mais, né? Praticam, né? Abstinência, né? De determinados, digamos, muitas vezes a gente não encara como tal, mas determinados vícios, né? Hábitos. Então, ó, eu não vou fazer isso sabendo que aquilo vai ser um pouco difícil para si, né? Poxa, eu vou ficar 40 dias sem aquele churrasquinho no final de semana, sem aquela cervejinha no churrasco no final de semana, né? Sem aquele aperitivo, né? Sem aquele uísque que eu gosto de beber quando eu chego à casa do trabalho o dia inteiro para dar aquela relaxada, sem o meu cigarrinho, né, para relaxar. Enfim, impõe-se, né, esses fiéis um pouco de sacrifício, um pouco de renúncia, que não se compara, mas nem de longe, com o sacrifício e a renúncia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, para, né, ilustrar um pouco a nossa reflexão de hoje, mais uma vez, né, eu escolho do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, o capítulo intitulado Ressurreição, que diz assim, que o domingo de Páscoa é o domingo da ressurreição, né? E muitos de nós, cristãos, a maioria, a gente se prende mais à imagem de Jesus crucificado, inclusive usamos, né, muitas vezes um pingente, né, ou um anel, uma pulseira, um brinco, né, com uma cruz, que foi exatamente o instrumento da morte do nosso Senhor Jesus. E, no entanto, uma das mensagens mais importantes que ele veio trazer foi exatamente de que nós não morremos. Nós não somos corpo de carne, nós somos espírito. E aí, né, eu não vou aprofundar esse assunto hoje, porque daria uma outra pregação, quiçá mais de uma, né, mas que tem um significado muito profundo, né, de o que nós somos, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. E por isso também, né, Jesus falou: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, embora a gente não vá se aprofundar nesse aspecto hoje, de sermos espírito, né, e tudo mais, e aí isso tem uma série de desdobramentos para nós espíritas, né, que é exatamente a trajetória evolutiva, enfim, reencarnações. Mas a gente vai falar aqui da ressurreição de Jesus, que é o ponto culminante da passagem dele aqui pela Terra, né? Então Vinícius fala assim nesse capítulo intitulado Ressurreição. Jesus realizou duas categorias de ressurreição: ressurreição do corpo e ressurreição do espírito. Ressuscitou Lázaro e ressuscitou Madalena. Aos olhos do mundo, a primeira destas duas maravilhas assume maiores proporções, ou seja, a ressurreição de Lázaro. Mas aos olhos de Deus, o segundo prodígio é mais belo, mais valioso. O corpo de Lázaro
veio a morrer após aquela ressurreição. Lázaro, né, morreu, foi ressuscitado e morreu de novo. E permaneceu, né, naquela encarnação como Lázaro, morto. Senão ele estaria até hoje aí, né? Mas isso não é, né, razoável, não é lógico. Embora algumas pessoas discutam se era catalepsia, era letargia, não sei o que, tá, no livro A Gênese fala sobre... Bom, a gente também não vai aprofundar sobre esse assunto, eu só vou dar uma palhinha sobre. Nós veremos aqui nesse capítulo de Vinícius hoje o que ele fala sobre isso, se Lázaro estava ou não morto, se era letargia, catalepsia e tal. Segundo, não é só Vinícius que fala sobre isso. Emmanuel fala sobre isso, André Luiz fala sobre isso, Humberto de Campos fala sobre isso. Então, se a gente tiver o cuidado, o interesse de buscar, nós encontraremos as respostas. Rafael, então você está contrariando Allan Kardec? Não. Por quê? É só uma palhinha, hein? Não vamos nos aprofundar nesse assunto hoje. Kardec era um homem da ciência e usou, por isso que, inclusive, algumas pessoas hoje o taxam, né? O denominam de racista, sei lá mais o quê. Kardec não era racista coisa nenhuma. Não era negacionista, né? Não diminuiu Jesus em momento algum, quando no livro A Gênese colocou que supostamente, provavelmente, a gente tem que ler com atenção, né? Às vezes um advérbio faz muita diferença numa frase. Não é verdade, professor? Então, um advérbio às vezes muda tudo. Se a gente tira o advérbio da frase, às vezes a frase passa a ter um caráter afirmativo que, na verdade, não tem. Por quê? Por causa do advérbio. Possivelmente, provavelmente. Então a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente lê. Hoje, então, né, que a garotada mais jovem aí tem uma certa dificuldade de concentração, não consegue ler o enunciado de uma questão de prova, né? Responde errado porque, eu não vi que na pergunta estava... Não leu a pergunta até o fim. Ou então não leu o início, só leu o fim. Enfim, né? E nós adultos também, nessa coisa de tecnologia, só querer saber de celular, de internet, não sei o quê, a gente está deixando para trás o livro, está deixando para trás coisas valiosas que são muito importantes para nós outros e que muitas vezes a gente olvida, né, despreza e que fazem diferença. Então, leitura dinâmica, né? Isso já não é de agora, já tem um tempo. Será que é a mesma coisa de uma pessoa que lê com cuidado, sem pressa, né? Você pode até absorver ali o conteúdo do que se trata naquele texto, naquele artigo e tal. Beleza, ótimo. Mas será que você vai ver uma determinada palavra importante que o autor usou ali e que faz uma diferença significativa? Se você prestar atenção nessa palavra ou se você passar, né, desapercebido dela. Então, no livro A Gênese, Kardec, como um cientista, uma pessoa que estava ligada, né, à questão didática, que não quis, né, tumultuar, embora a sua obra tenha sido renegada, tenha sido alvo, inclusive, de fogueira, né, de destruição no Alto de Fé de Barcelona e tal. E até hoje, muitos não aceitam, não acreditam, né, falam que isso é coisa do demônio, que quem é espírito não é cristão. Quer dizer, fruto da ignorância, né? Mas ele não quis sair
do que a sociedade, na época, tinha como comprovação científica, por exemplo, mas teve o cuidado de, nesse mesmo livro, a Gênese, dizer, se um dia, isso é o item 55 do livro A Gênese, quem quiser ler, se um dia a ciência avançar e provar algo, né, diferente do que nós estamos comentando, né, e estabelecendo aqui hoje como supostas verdades, né, parcelas da verdade, ou o que está sendo disponibilizado a nós outros pela espiritualidade, porque também tem isso, né? A espiritualidade, ela vai trazer para nós outros numa determinada época, tanto que o próprio Cristo falou, né, na época em que ele veio, muita coisa teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Suportar. Porque se a gente entrar nessas teorias aí, né, teoria do caos, teoria não sei o que lá, né? Tem uma hora que a gente fica meio pancado, né? Opa, calma aí, tá dando um nó aqui na minha cabeça. Chico Xavier, quando foi passear pelo cosmos, né, com Emmanuel, em desdobramento durante o sono, ele, por estar encarnado, que isso dá uma certa limitação, né, na nossa vivência, na nossa expressão, na interação com as situações e com tudo no universo, né, na vida, o fato de estarmos encarnados dá uma limitação considerável, né, nas nossas faculdades, nas nossas percepções. Então tem coisa que fica um pouco acima do que a gente consegue. Chico, encarnado em desdobramento durante o sono, foi levado por Emmanuel para passear um pouco pelo cosmos. E foi vendo, né, os planetas e tal, aqui do nosso sistema solar. Num dado momento, Chico falou assim, Emmanuel, eu quero voltar que eu preciso tomar um café. Quer dizer, olha só como que a grandiosidade das coisas espirituais, das coisas verdadeiras, que não são somente esse âmbito material em que nós estamos encarnados, vai muito além da nossa capacidade quando nós estamos aqui. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro estão muito aquém de tudo o que poderia ser transmitido para nós outros. Por isso que Jesus falou, muita coisa teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Então os espíritos na época de Kardec, eles trouxeram revelações, respostas condizentes com a época. E mesmo assim, muita coisa não foi aceita e não é até hoje. A obra, né, de André Luiz, por exemplo, psicografado por Chico Xavier, até hoje, e na época em que surgiu, em que foi lançado, muitos espíritas disseram, isso é uma fantasia, não é nada disso. Será que a FEB vai cair nessa esparrela e publicar uma obra fantasiosa como essa? Isso vai ser um vexame, um problema para a fé. Espíritas dizendo isso, né? Então, Kardec fez o que na época dele? Ele fez a pergunta, obteve a resposta de acordo com os costumes da sociedade da época, né? O que a ciência podia comprovar na época. E aí, só para terminar esse parênteses, esses parênteses estão muito grandes já, né? E fechar esse parênteses, né? Na época de Kardec, não existia desfibrilador. Hã? É o quê? Quem quiser fazer a pesquisa, faça. O desfibrilador, um instrumento aí que hoje os paramédicos, né, e médicos usam para tentar reanimar um paciente que acabou de falecer, de vir a óbito, é um instrumento que dá uma descarga elétrica no corpo, né, no cadáver recém-morto de um paciente, né, de uma pessoa encarnada. Esse equipamento, que surgiu e começou a ser usado em 1947,
Ele não existia na época de Allan Kardec, só isso. Então, como é que hoje em dia, médicos, paramédicos, pessoas comuns, né? Qual a diferença do médico para mim, para você que está assistindo, que não somos da área médica? Ele fez o curso de medicina. Ele é uma pessoa especial? Não. Ele tem poderes? Não. Ele é um super-herói? Não. Ele é Jesus? Não. Um paramédico, um médico sabendo manipular, manusear, usar um desfibrilador, consegue trazer de volta uma pessoa que morreu. Consegue trazer de volta. Às vezes, um procedimento, um protocolo, né, de ressuscitação, de reavivamento, com massagem cardíaca, faz com que o paciente volte. Eu tenho minha irmã que é médica, trabalha em UTI neonatal. Bebezinhos, recém-nascidos, em UTI. E vez por outra, um ou outro, né, vem a óbito, e os médicos lá estão preparados, habilitados para fazerem o procedimento. E muitas vezes, quebrando o tempo estabelecido pelo protocolo, indo além, já atingiu tantos minutos, né, que eu não sei aqui de cabeça quantos são os minutos, né, em que o médico deve permanecer fazendo, né, o protocolo, a manobra ali de ressuscitação, de reavivamento, né, do paciente. Às vezes o médico ultrapassa o período, ou seja, para a ciência, para a literatura médica, acabou, não tem mais jeito, não precisa fazer mais nada. E o médico permanece fazendo a massagem cardíaca, tentando, quando é, né, um adulto, usar o desfibrilador mais uma vez, fora do que o protocolo estabelece, e aí o paciente volta. Já estava morto. Então Jesus, que é o criador do orbe, e nós já lemos um capítulo aqui desse mesmo livro de Vinícius, que fala, eu só vou lembrar aqui o nome, né, o título do capítulo, Imagem Viva de Jesus. Quem tiver esse livro, depois veja esse capítulo, né? Livro Nas Pegadas do Mestre, capítulo intitulado Imagem Viva de Jesus. Vinícius fala que o poder que Jesus tinha de manipular o fluido, os elementos do nosso planeta aqui, elementos químicos, que são os elementos, inclusive, que formam os nossos corpos, era algo, né, que, né, ele fala que, usando, né, o seu poder de manipular o fluido, conhecendo, vou ler só um pedacinho aqui que eu já li numa outra pregação, mas enfim, conhecendo a matéria em sua estrutura íntima, a matéria onde nós estamos aqui, né, o mundo material, conhecendo a matéria em sua estrutura íntima, e bem assim, as leis que presidem a organização das formas, as leis que presidem a organização das formas, corpos, né, elementos químicos, sob esta ou aquela modalidade, jogava Vinícius, que está falando isso, hein, meus irmãos, aqui nesse livro, jogava com os elementos ao sabor da sua poderosa vontade. Isso é só Vinícius. Aí, como eu falei, Emmanuel também fala sobre isso, Humberto de Campos, André Luiz, e se a gente for procurar, deve ter mais gente, né, falando, não só no âmbito espírita. Mas aí a gente fica preso ao que está no livro A Gênese, em que Kardec teve o cuidado de colocar advérbios, e a gente fica olvidando, desprezando o advérbio. Provavelmente, possivelmente, razoavelmente, né? Logicamente. Se não tinha desfibrilador na época, como é que eu vou explicar uma ressurreição? É algo para nós inexplicável.
pensou Kardec? Inexplicável. O que é inexplicável não é impossível. Aí, quem sabe, né, do que foi o positivismo com Auguste Comte, o que não é possível de ser conhecido não existe. O incognoscível, né? O incognoscível não existe. Se eu não conheço, se eu não entendo, se eu não tenho como saber como é que acontece e tal, isso não significa que não exista, que não seja possível. Muitas vezes, isso é fruto do orgulho. Mas Kardec não era orgulhoso. Por isso ele falou no item 55 do livro A Gênese: se um dia a ciência avançar e provar que o que a gente está falando aqui não é exatamente dessa forma, fiquem com a ciência. Ora, na época dele não existia desfibrilador. Na época dele a ciência não explicava uma ressurreição. Hoje explica. Então não é contrariar Kardec, pelo contrário, é confirmar Kardec. É confirmar Kardec. Aceitar que Jesus ressuscitou Lázaro, sim. E muitos outros. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, né? Agora, voltando aqui para o nosso texto. Aos olhos do mundo, a primeira destas duas maravilhas, ou seja, a ressurreição de Lázaro, assume maiores proporções, mas aos olhos de Deus, o segundo prodígio é mais belo e mais valioso. O corpo de Lázaro veio a morrer após aquela ressurreição. Madalena nunca mais morreu, porque o que nela ressurgiu não foi a carne, foi o espírito. A carne ressurge para a morte, a alma ressurge para a vida. Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo. Ué, Rafael, você acabou de dizer que Lázaro estava morto, que Vinícius... Vejamos com atenção o que Vinícius está a dizer. Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, porque Lázaro já vivia a vida do Espírito. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Crê-se, se crê, né? Mas colocando a partícula aí no lugar correto, né? Crê-se que ele tenha sido um missionário de Jesus para provar o poder de Jesus. Então, além de ter sido amigo aqui, ele já tinha uma missão quando encarnou, como Lázaro, porque ele deve ter lá escolhido, programado com Jesus, eu vou morrer num dado momento e o Senhor, Jesus, tu me ressuscitarás. E isso vai ser, né, impressionante. Muita gente vai dizer que sim, muita gente vai dizer que não, mas isso vai ser uma das provas do seu poder, Jesus, né? Então, está Vinícius a dizer, Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, não é porque ele não estava morto, é porque Lázaro já vivia a vida do Espírito, já entendia Jesus, já era um cristão verdadeiro, e continua Vinícius, ressuscitando Madalena, ressuscitou um cadáver. Ué, mas Madalena estava morta? Madalena foi ressuscitada por Jesus, como Lázaro, como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim? Não. E vejamos, ressuscitando Madalena, ressuscitou um cadáver, porque sua alma era morta para a espiritualidade. Que maravilha, hein? Paulo não disse, o pecado gera a morte? É exatamente isso que Vinícius está a abordar aqui. Jesus ressuscitando Madalena, tirou ela do pecado, da vida
de morte. Morte do pecado. Vida que não é plena. Por isso Jesus falou, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É a vida plena, a vida espiritual, a vida fora desse mais ou menos que muitas vezes a gente vive, né? Com os nossos pecadinhos prediletos, com a nossa preguicinha espiritual, sabendo de tudo que Jesus fez e passou por nós e falando, eu entendo, né? É muito triste, né? E tal, e daí? Né? E aí a gente, mas na próxima eu melhoro mais um pouquinho, como se a gente tivesse melhorado alguma coisa nessa, né? Vamos deixar para a próxima, nessa eu estou mais ocupado com isso ou aquilo, né? Eu estou numa idade, né, de atividade, de produção, e isso e aquilo, né? Então, é sair dessa vida. Porque senão a gente fica, meus irmãos, numa corrida de rato, igual aquele hamsterzinho que muita gente tem, como bichinho de estimação, né, como pet, e tem uma rodinha na gaiola lá onde o hamster fica, que ele fica correndo, mas ele não está saindo do lugar. A gente quer ficar nessa, em termos reencarnacionistas, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, e não faz nada, não vai para frente, não evolui, não progride, não ascende espiritualmente. Aí as coisas começam a complicar, as coisas começam a ficar mais difíceis. E aí Haroldo Dutra, ele fala, né? A fila para reencarnar está gigante. É de perder de vista, de tanto espírito querendo reencarnar. Ainda mais agora que a gente está num período de transição planetária. Muitos estão tendo a última oportunidade. Será que não somos nós também? Ó, Rafael, vai lá mais uma vez e vê se acerta, hein? Não vai fazer besteira de novo. Não, aí a gente, né? Igual os filmes aí também, né? Que já passaram, que foram criados e tal, né? Com base na obra de André Luiz. A gente assume o compromisso da espiritualidade. Ó, você vai ser médium. E aí a gente chega aqui, não quero saber esse negócio de mediunidade, não. Tem que ter muita renúncia, tem que ter muita disciplina, não quero saber disso, não. Ué, mas e o compromisso que a gente assumiu lá na espiritualidade? Então não quero, né? Não quero isso, não quero trabalhar na casa espírita, não quero me envolver com nada de religião, eu quero cuidar da minha vida. Como se cuidar da vida fosse exatamente cuidar da morte. E o cuidar da vida verdadeiro, a gente não faz nada, né? Então a gente fica nessa corrida de rato, né? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E não melhora nada. E aí a gente lê um livro, né? Ou tem notícia de um espírito, vê uma mensagem psicografada por Chico Xavier, por Divaldo, ou por tantos outros, Dona Ivone, do Amaral Pereira, né? Espíritos que já conseguiram um grau evolutivo, né? Um adiantamento, já estão numa condição melhor do que a nossa. A gente fica, puxa vida, né? Que maravilha, né? Sair desse mundo de expiações e provas, né? Como deve ser a vida no mundo de regeneração, como deve ser a vida no mundo feliz, né? Ué, meu amigo, você está fazendo o que para sair do mundo de provas e expiações e aí, no nosso caso, não é sair do mundo de provas e expiações e ir para um mundo de regeneração como se fosse outro planeta, não. É ter o direito de permanecer na Terra, como Jesus disse, os bons herdarão a Terra. Os bons herdarão a Terra. E a gente está sendo bom? Então vamos continuar aqui com Vinícius. Jesus ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, teve em mira promover ressurreições de almas. Alma, para nós espíritas, é o espírito encarnado. Então, vou ler de novo, com essa informação, que todos nós já conhecemos, né? Mas é bom lembrar.
Jesus ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, teve em mira promover ressurreições de almas, espíritos encarnados. Operava aqueles milagres como meio de atingir um fim, um objetivo: ressuscitar espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne. Ué, é o quê? Vou ler de novo, então. Ressuscitar, operava aqueles milagres como meio de atingir um fim. Ressuscitar espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne. Tal é o que, de fato, o interessava. Em produzir milagres dessa natureza está a missão da qual o Pai o revestira. Quando Jesus disse aos seus apóstolos: ide, pregai o evangelho, ressuscitai os mortos, como está anotado por Marcos, no capítulo 16, versículo 15, é da ressurreição do Espírito que ele curava, que ele cuidava, que ele estava a se referir. Em idêntico sentido, se devem tomar estas suas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. Isso está em João, capítulo 11, versículo 25. O mundo se maravilha na ressurreição de Lázaro, diz Vinícius. O céu se extasia da ressurreição de Madalena. O mundo vê o auge do poder no cadáver redivivo. É o que, Rafael? Vou ler de novo, calma. O mundo vê o auge do poder no cadáver redivivo. Ué, então Lázaro estava morto? Bom, cadáver eu só conheço quando a pessoa está morta. Eu não conheço ninguém que esteja vivo e que seja um cadáver. No sentido científico, médico, biológico. Cadáver é o corpo sem vida. Então eu vou ler de novo, para ficar bem fixado, bem claro. Igual aquelas aulinhas lá que a gente tinha quando criança lá no fundamental. O mundo vê o auge do poder no cadáver redivivo. O cadáver que volta a viver. O corpo que volta a viver. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. O céu vê o fastígio da glória na alma redimida. O mundo contempla estupefato. Olha só, mais uma frase agora de Vinícius, hein? O mundo contempla estupefato um morto saindo de um túmulo de pedra. O mundo contempla estupefato um morto saindo de um túmulo de pedra. O céu rejubila-se no apogeu do gozo, contemplando uma alma resgatada que sai do negror da devassidão para as serenas e puras regiões de luz. Ou seja, ele está comparando a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Madalena. Lázaro, agora Vinícius está terminando o capítulo. Lázaro foi um missionário na terra. Veio para dar testemunho de que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Madalena representa o produto, o resultado, o fruto bendito da obra redentora do Salvador do gênero humano. Que parágrafo maravilhoso, hein?
Vou repetir. Lázaro foi um missionário na terra, veio para dar testemunho de que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Madalena representa o produto, o resultado, o fruto bendito da obra redentora do Salvador do gênero humano. Jesus foi muito grande ressuscitando Lázaro, mas foi maior ainda ressuscitando Madalena. E maior ainda, ressuscitando a si mesmo e provando para todos nós que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, nessa Páscoa de 2025, que a gente possa reviver, que a gente possa ressurgir, que a gente possa permitir a ressurreição de nós outros, não apenas porque muitos de nós até já passamos nessa encarnação por um fenômeno de ressurreição, né? Quem foi se submeter a uma cirurgia e não veio a falecer, apesar dos riscos, né? Quem recebeu aí uma moratória, era para ter desencarnado de repente, independentemente de estar com alguma doença grave ou não, enfim, era para ter desencarnado, não desencarnou, recebeu aí uma moratória de sabe-se lá quanto tempo, 5, 10, 15, 20, 15, 25, 30, 40 anos. Para quê? Para ficar aproveitando aqui as coisas do mundo ou para fazer alguma coisa, né? Para permitir que essa ressurreição da carne, muitas vezes, essa moratória, possibilite que nós façamos a nossa ressurreição espiritual. Que a gente faça algo, por menor que seja, mas a nossa colaboração, né, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a parte que nos cabe, a parte que nos toca na obra da criação. Fazer um servicinho também, como diz André Luiz, servicinhos. Né? Não precisa ser nada grandioso, não, mas é fazer alguma coisa, né? Já que Jesus fez tanto por nós, e nós estamos aqui, né? Nesse marasmo, nessa preguicinha, nesse deixa para amanhã, né? E aí, para terminar, eu vou ler de Emmanuel um capítulo do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, que é o capítulo 168, intitulado De Madrugada, que foi a epígrafe desse capítulo, o que eu li como leitura inicial, leitura preparatória. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. João, capítulo 20, versículo 1. Diz Emmanuel: não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Isso aqui Emmanuel está se referindo, né, embora de forma indireta, né, sem ser de forma explícita, a Pedro, João e Tiago, que no horto dormiram, quando Jesus estava orando, né, e pediu, né, que eles ficassem lá, né, fazendo aquela vibração, aquela vigília, né, e tal. E isso é muito comum a nós outros, quando nós estamos em depressão, né, quando nós estamos numa condição de tristeza extrema, né, muito intensa. Muitos de nós não ficamos dormindo o dia inteiro, aí o sujeito está num quadro depressivo lá e fica, não sai do quarto, dorme, né? Isso é exatamente o que Emmanuel está falando aqui, né? A gente, na verdade, não está sabendo lidar com a situação, e um mecanismo de defesa que a gente cria, que é de proteção, né,
até tem a ver com instinto de sobrevivência e tal, mas a gente não está sabendo usar. Mas eu não sou psicólogo, quem quiser que né, procure aí um profissional competente, né, e da área da psicologia e da psiquiatria. Mas a gente não está sabendo usar esse mecanismo aí de defesa, de sobrevivência e tal, e está fugindo do problema, né, com esse dormir, né, incessante, né, e tal, e na verdade muitas vezes isso acaba, em vez de proporcionar a nossa sobrevivência, começa a acontecer exatamente o contrário. A gente começa a não se alimentar direito e definhar e tal, daqui a pouco a gente desencarna. Ou, né, às vezes acontece até por conta desse estado aí, começa a vir umas ideias estranhas e tal, enfim, né? Mas, continuando aqui, os companheiros haviam quebrado o padrão, olha só, hein? Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam apreender. Confundiam-se em atitudes negativas. Olha aí o nosso estado aí de depressão muitas vezes. Pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhes os corações. Madalena, contudo, diz Emmanuel, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. Ela não estava feliz da vida porque Jesus tinha sido crucificado, não. Ela estava triste. E estava, como diz Emmanuel aqui, com os passos embargados. Mas ela venceu o véu de comoções, de emoções dolorosas. Olha aí, né? Como disse Paulo também, né? A tristeza no mundo, ou do mundo, gera a morte, mas a tristeza em Deus gera a vida. A tristeza é em Deus. Então, quando a gente sabe usar aquele momento ali de dor, né, de decepção, enfim, a gente pode superar aquilo ali, transformar aquilo. Quantas pessoas já passaram por experiência aí de perder um parente, né? Um pai, uma mãe, um filho, né? Um irmão. Criaram institutos, fundações, ONGs para fazer o quê? Lutar, às vezes, por essa doença que causou a morte desse familiar que a pessoa perdeu. Ou então, pegar o dinheiro da pessoa que era riquíssima e faleceu e ajudar, fazer caridade, promover, né, o conhecimento, a escolarização, de repente o tratamento de uma determinada doença em crianças, enfim, em vez de ficar, né, naquela tristeza que gera a morte. Pegaram aquela tristeza em Deus, transformaram aquilo em algo bom, positivo, saudável e que muitas vezes gera vida, sim, né? Proporciona vida para as pessoas. Então, Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embargam os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor, porque o Cristo for imolado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada ao ouvido ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna.
rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Então, vejamos, né? Que reflexão profunda para nós que estamos como cristãos, que estamos como espíritas, que ao longo da nossa trajetória toda aí de reencarnações já conhecemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, já fomos católicos, muitas encarnações, já fomos protestantes, muitas encarnações, estamos como espíritas agora. E daí? Né? E a gente está avançando, a gente está evoluindo, ou a gente está na corrida dos ratos? Né? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Conheço o Evangelho, sei do que Jesus fez, do que Jesus, pelo que Jesus passou, sei do que ele é capaz de fazer em mim, e estou aqui. Você é cristão? Sou. Vai à igreja? Vou. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita em Deus? Sim. Você acha que Jesus morreu na cruz e ressuscitou? Sim. E aí? Né? Então, que a gente tenha realmente uma Páscoa esse ano de ressurreição espiritual, permitindo, né, que a gente tome uma nova vida, uma nova trajetória e que Jesus ressurja em nossos corações, verdadeiramente pleno, como ele é, e não como a gente está fingindo, né, que ele é, como se fosse apenas um pingente, um crucifixo, né, para dizer que a gente é cristão e nada mais. Né? Então, que Jesus receba, né, a nossa gratidão, né, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento à sua Páscoa, né, e que a gente realmente tenha daqui para frente, né, pode não ser esse ano, pode ser no ano que vem, pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10, não importa, mas que num dado momento a gente consiga, né, tudo começa com a vontade. Se a gente não tiver vontade de mudar, nada acontece. Né? Para que a gente consiga viver essa ressurreição verdadeira. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. A você que nos acompanha, que nos segue, uma feliz Páscoa, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Boa noite. Deus nos abençoe a todos.